O poder 80-20, princípio da desproporção na vida e nos negócios. No mundo contemporâneo, onde a eficiência e a produtividade são constantemente buscadas, poucos princípios têm tanta aplicabilidade quanto o princípio de Pareto, mais conhecido como o princípio 80-20. Em seu livro O Poder 80-20, Como Aplicar as Leis da Natureza em Sua Vida e nos Negócios, Richard Koch apresenta uma perspectiva abrangente sobre como este princípio matemático pode transformar fundamentalmente nossa compreensão da vida, dos negócios e das relações humanas. A premissa central do livro é reveladora em sua simplicidade. Aproximadamente 80% dos resultados provém de apenas 20% das causas. Esta desproporção, observada inicialmente pelo economista italiano Vilfredo Pareto, no final do século XIX, ao estudar a distribuição de riqueza na Itália, onde notou que 80% das terras pertenciam a 20% da população, não é apenas uma curiosidade estatística, mas um fenômeno universal que se manifesta em praticamente todos os aspectos da vida. Koch aprofunda este conceito, mostrando que, longe de ser uma regra rígida de 80-20, o princípio reflete um desequilíbrio natural nas relações de causa e efeito. Os números exatos podem variar, podendo ser 70-30, 90-10 ou mesmo 99-1, mas o padrão de desproporção persiste consistentemente. Essa é a verdadeira essência do que o autor chama de pensamento 80-20, reconhecer e aproveitar os desequilíbrios naturais que existem ao nosso redor. O livro propõe uma mudança de paradigma fundamental. Em vez de distribuirmos nossos esforços uniformemente como geralmente somos condicionados a fazer, deveríamos concentrá-los nas áreas de maior impacto, aqueles poucos fatores vitais que realmente movem a agulha. Através dessa concentração estratégica, podemos alcançar resultados exponencialmente maiores, com menos recursos, menos tempo e menos estresse. Richard Koch não se limita a explicar o conceito, ele o expande para além de sua aplicação tradicional nos negócios. O princípio 80-20 se torna uma lente através da qual podemos examinar e otimizar praticamente qualquer aspecto da vida, desde nossos relacionamentos pessoais e carreira profissional, até nossa saúde, felicidade e crescimento pessoal. O autor argumenta convincentemente que este não é apenas um princípio econômico, mas uma lei natural que permeia todos os sistemas complexos. A abordagem de Koch é revolucionária por sua universalidade. Enquanto muitas estratégias de produtividade são específicas para determinados contextos, o princípio 80-20 oferece um modelo mental que pode ser adaptado a praticamente qualquer situação. Seja você um empresário buscando aumentar os lucros, um profissional querendo avançar na carreira, ou simplesmente alguém procurando maior satisfação pessoal, o pensamento 80-20 oferece uma perspectiva transformadora. Ao longo do livro, o autor demonstra como este princípio contraintuitivo desafia nossas suposições sobre equilíbrio e justiça. O mundo, segundo Koch, não funciona de maneira linear ou equilibrada, e tentar forçá-lo a esse modelo apenas desperdiça recursos e oportunidades. Em vez disso, devemos abraçar a desproporção natural, identificar os poucos elementos que realmente importam e focar nossas energias nesses pontos de alavancagem. Este princípio também revela uma verdade incômoda. Muito do que fazemos diariamente tem pouco ou nenhum impacto real em nossos objetivos principais. A chave para uma vida mais produtiva e satisfatória está em identificar e eliminar esse excesso, as atividades, relacionamentos e compromissos que consomem nosso tempo e energia sem gerar retornos significativos. O poder 80-20 não é apenas um guia prático para aumentar a eficiência, é uma filosofia completa
que questiona nossos pressupostos mais básicos sobre como o mundo funciona. Koch desafia o leitor a enxergar além da aparente aleatoriedade da vida e reconhecer os padrões subjacentes de causa e efeito que, uma vez compreendidos, podem ser utilizados para alcançar resultados extraordinários com um esforço ordinário. Nos capítulos seguintes, Koch detalha métodos práticos para aplicar esse princípio transformador em diversas áreas da vida, oferecendo exemplos concretos e estudos de caso que ilustram o poder revolucionário desse modo de pensar. O que torna sua abordagem particularmente valiosa é a combinação de rigor analítico com aplicabilidade prática, transformando um princípio matemático em uma ferramenta acessível para a melhoria contínua e a realização pessoal. O livro O Poder 80-20, de Richard Koch, está organizado de forma a apresentar gradualmente o conceito, sua aplicação e implicações mais profundas. Vamos explorar cada seção principal do livro para compreender como o autor desenvolve sua tese. Capítulo 1. A lógica oculta do sucesso. Koch inicia o livro apresentando o princípio 80-20 como uma lógica oculta que governa grande parte de nosso mundo. O autor contextualiza historicamente o princípio, creditando sua descoberta a Vilfredo Pareto, e explica como essa desproporção se manifesta em inúmeros contextos. Este capítulo estabelece as bases conceituais, explicando como reconhecer os padrões 80-20 em diferentes situações e por que essa percepção é tão revolucionária. Koch introduz o leitor a um novo modo de pensar, enfatizando que o princípio não é apenas uma ferramenta analítica, mas uma perspectiva transformadora sobre como o mundo realmente funciona. Capítulo 2. O princípio 80-20 nos negócios. Neste capítulo, Koch retorna às aplicações mais tradicionais do princípio, demonstrando como empresas podem identificar onde realmente estão seus lucros. O autor apresenta análises detalhadas de como 80% dos lucros geralmente vêm de 20% dos produtos, clientes ou canais de vendas. Koch oferece metodologias práticas para realizar uma análise 80-20 em contextos empresariais, ajudando leitores a identificar os poucos vitais que realmente impulsionam os resultados. São discutidos casos reais de empresas que transformaram radicalmente seu desempenho ao aplicar este pensamento, muitas vezes contrariando as práticas estabelecidas no mercado. Capítulo 3. Pensando 80-20. Este capítulo explora as ramificações filosóficas e psicológicas do princípio. Koch argumenta que muitas de nossas suposições sobre equidade, justiça e causalidade são fundamentalmente desafiadas pelo princípio 80-20. O autor apresenta técnicas para desenvolver o pensamento 80-20, um modo de analisar situações, buscando sempre as causas desproporcionalmente influentes. Aqui, Koch também explora como o princípio pode ajudar a superar vieses cognitivos comuns e padrões de pensamento linear que limitam nossa capacidade de identificar oportunidades de alto impacto. Capítulo 4. O princípio 80-20 no tempo. Nesta sessão, Koch analisa nossa relação com o tempo através da lente 80-20. O autor demonstra como, tipicamente, 80% de nosso valor é criado em apenas 20% do tempo que dedicamos ao trabalho ou a projetos. Este capítulo oferece estratégias práticas para identificar os momentos de alta produtividade e concentrar atividades importantes nesses períodos. Koch também aborda o dilema entre eficiência fazer bem as coisas e eficácia fazer as coisas certas, argumentando que o foco em eficácia, guiado pelo princípio 80-20, é muito mais valioso para o sucesso a longo prazo.
Capítulo 5. O princípio 80-20 nos relacionamentos. Um dos capítulos mais originais do livro, esta seção aplica o pensamento 80-20 à esfera social e emocional. Koch argumenta que aproximadamente 80% de nossa felicidade e realização provém de apenas 20% de nossos relacionamentos. O autor discute como identificar esses relacionamentos de alto valor e estratégias para desenvolvê-los, ao mesmo tempo que redimensiona o investimento em relacionamentos que drenam energia sem retorno proporcional. Koch aborda temas delicados, como priorização interpessoal com sensibilidade, enfatizando qualidade sobre quantidade nas conexões humanas. Capítulo 6. O dinheiro e o princípio. 80-20. Este capítulo explora como o princípio 80-20 se manifesta em padrões de criação e distribuição de riqueza. Koch analisa como a desigualdade econômica reflete o princípio em ação e, mais importante, como indivíduos podem usar essa compreensão para melhorar sua própria situação financeira. O autor oferece estratégias para identificar as atividades, investimentos e habilidades que geram retornos desproporcionalmente altos, em contraste com aqueles que apenas consomem recursos sem gerar valor significativo. Esta seção também discute a diferença entre trabalhar para ganhar dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você, uma distinção fundamental no pensamento 80-20 aplicado às finanças. Capítulo 7. O sucesso e o princípio. 80-20. Neste capítulo, Koch redefine o conceito de sucesso utilizando a perspectiva 80-20. O autor argumenta que a maioria das pessoas distribui seus esforços muito uniformemente entre diversas atividades, diminuindo suas chances de excelência. A alternativa proposta é identificar os 20% de áreas onde temos potencial para performance extraordinária, nossos talentos naturais ou vantagens competitivas, e concentrar nosso desenvolvimento nesses campos. Koch desconstrói mitos sobre trabalho duro, argumentando que o sucesso vem não do esforço indiscriminado, mas da aplicação estratégica de energia nas áreas certas. Capítulo 8. O princípio 80-20, aplicado a você. Este capítulo personaliza o princípio, oferecendo um conjunto de ferramentas para autoavaliação. 80-20. Koch guia o leitor em um processo de análise de suas próprias atividades, relacionamentos, habilidades e aspirações, identificando onde estão as maiores oportunidades de alavancagem. São apresentados exercícios práticos para mapear os poucos vitais em diferentes áreas da vida, desenvolvendo um plano pessoal baseado no princípio 80-20. Esta seção também aborda como equilibrar os aspectos quantitativos do princípio com valores qualitativos e objetivos de vida mais profundos. Capítulo 9. A organização 80-20. Koch aplica o princípio ao contexto organizacional mais amplo, mostrando como empresas podem reestruturar-se para capitalizar sobre as desproporções naturais. O autor discute práticas como descentralização seletiva, eliminação de burocracias não essenciais e foco em atividades de alto valor. São apresentados estudos de caso de organizações que incorporaram o pensamento 80-20 em sua cultura e estrutura, obtendo resultados extraordinários. Koch argumenta que as organizações tradicionais são frequentemente construídas sobre premissas de equilíbrio e linearidade que contradizem a realidade 80-20, limitando seu potencial. Capítulo 10. O universo 80-20. No capítulo final, Koch expande sua análise para explorar como o princípio 80-20 pode ser visto como um padrão universal em sistemas complexos.
O autor estabelece conexões entre o princípio e conceitos como a lei de Zipf, a lei de potência e a teoria do caos, sugerindo que a desproporção 80-20 é uma manifestação de um padrão matemático mais profundo que governa sistemas naturais e humanos. Esta seção mais filosófica convida o leitor a contemplar as implicações cósmicas do princípio, apresentando-o não apenas como uma ferramenta prática, mas como uma chave para compreender a própria estrutura da realidade. Ao longo destes capítulos, Koch constrói progressivamente sua tese, começando com conceitos básicos e aplicações práticas, e gradualmente expandindo para dimensões mais profundas e filosóficas. O autor mantém um equilíbrio entre teoria e prática, sempre oferecendo exemplos concretos e ferramentas aplicáveis, mesmo quando explora as ramificações mais abstratas do princípio. Esta estrutura permite que leitores com diferentes interesses e objetivos encontrem valor no livro, seja buscando melhorias práticas imediatas em seus negócios ou uma compreensão mais profunda dos padrões que governam nossas vidas e o universo. O princípio 80-20, como magistralmente apresentado por Richard Koch, representa muito mais que uma simples observação. Estatística é uma ferramenta de transformação pessoal e profissional que desafia fundamentalmente nossa visão convencional de equilíbrio, justiça e causalidade. Ao concluir nossa análise, é crucial compreender não apenas os conceitos teóricos, mas como podemos efetivamente incorporar este modo de pensar em nossas vidas cotidianas. A revolução do pensamento, 80-20. A mensagem mais profunda do livro de Koch não está nas estatísticas ou nas aplicações específicas, mas na mudança radical de perspectiva que o princípio 80-20 proporciona. Ao longo da obra, o autor nos convida a abandonar pressupostos lineares sobre causa e efeito e a reconhecer que o mundo é inerentemente desproporcional, alguns fatores exercem influência muito maior que outros. E isso não é uma anomalia, mas o estado natural das coisas. Esta nova perspectiva desafia várias crenças arraigadas em nossa cultura. Primeiramente, contradiz a noção de que o esforço e o resultado são proporcionais. O livro demonstra repetidamente que não é a quantidade de esforço, mas onde e como esse esforço é aplicado que realmente importa. Em segundo lugar, questiona nossa tendência a distribuir atenção e recursos uniformemente quando a natureza nos mostra que a concentração estratégica produz resultados superiores. Finalmente, contesta nossa definição de justo como algo necessariamente equitativo ou equilibrado. O princípio 80-20 nos lembra que a vida é fundamentalmente assimétrica e que tentar impor simetria artificial frequentemente reduz, em vez de aumentar, a eficácia e a satisfação. Esta perspectiva nos liberta da tirania do tentar fazer tudo e nos oferece um caminho mais claro para o que realmente importa. Aplicações práticas para o indivíduo. Para transformar o princípio 80-20 de um conceito abstrato em uma ferramenta prática de mudança pessoal, Koch sugere vários passos concretos que qualquer pessoa pode implementar. 1. Auditoria de tempo e energia. O primeiro passo para aplicar o princípio é analisar como estamos atualmente distribuindo nosso tempo e energia. Koch recomenda manter um registro detalhado de atividades por algumas semanas, classificando-as não apenas por duração, mas também por valor gerado. Este exercício frequentemente revela padrões surpreendentes, onde algumas poucas horas por semana geram a maior parte do valor em nossas vidas, enquanto muitas outras são desperdiçadas em atividades de baixo impacto. 2.
Identificação dos poucos vitais. Em cada área da vida, trabalho, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, devemos identificar os 20% de atividades, pessoas ou habilidades que produzem 80% dos resultados positivos. Estas são nossas alavancas de transformação, os pontos onde pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. Koch sugere perguntas específicas para cada domínio, como: quais clientes geram a maior parte da minha receita? Ou quais momentos com minha família criam as memórias mais significativas? 3. Eliminação e delegação. Uma vez identificados os muitos triviais, as atividades de baixo valor que consomem tempo e energia desproporcionais, devemos desenvolver estratégias para eliminá-los, delegá-los ou reduzi-los drasticamente. Isso frequentemente envolve decisões difíceis, como abandonar projetos, simplificar compromissos sociais ou redesenhar processos de trabalho. Koch enfatiza que essa eliminação não é um processo negativo, mas sim um ato liberador que cria espaço para o que realmente importa. 4. Concentração e ampliação. Com recursos liberados da eliminação dos muitos triviais, podemos concentrar energia nos poucos vitais, ampliando seu impacto através de maior dedicação, aprimoramento ou expansão. Por exemplo, se 20% dos seus produtos geram 80% dos lucros, a estratégia óbvia é aumentar o foco nesses produtos bem-sucedidos, em vez de dispersar recursos em uma linha diversificada de baixo rendimento. 5. Redesenho de sistemas. Koch argumenta que muitas vezes precisamos redesenhar nossos sistemas e rotinas para refletir a realidade 80-20. Isso pode significar reorganizar o espaço de trabalho para priorizar atividades de alto valor, reestruturar agendas para concentrar trabalho intelectual nos períodos de pico de energia, ou redesenhar fluxos financeiros para automatizar economias e investimentos prioritários, aplicações nos negócios e organizações. Para líderes e empreendedores, o princípio 80-20 oferece um poderoso referencial para transformar organizações. Análise de lucratividade segmentada. Koch demonstra como empresas podem descobrir minas de ouro escondidas ao analisar lucratividade, não apenas por produto, mas na intersecção de múltiplas variáveis: cliente, produto, região, canal de vendas. Esta análise multidimensional frequentemente revela que alguns poucos segmentos específicos geram a maior parte do lucro, enquanto outros, aparentemente saudáveis, podem estar operando no vermelho. 2. Simplificação estratégica. Em vez de diversificação indiscriminada, o princípio sugere concentração estratégica, reduzindo o portfólio de produtos, mercados ou iniciativas para focar recursos nos poucos que realmente movem a agulha. Koch apresenta casos de empresas que multiplicaram lucros, reduzindo sua oferta em vez de expandindo a. 3. Transformação de processos. A filosofia 80-20, aplicada a processos organizacionais, geralmente revela que a maioria das regras, aprovações e procedimentos gera pouco valor enquanto consome recursos substanciais. Empresas orientadas pelo princípio frequentemente descartam 80% de sua burocracia, concentrando controles apenas em áreas verdadeiramente críticas. 4. Gestão de talentos. Koch argumenta que as organizações deveriam redesenhar funções para permitir que pessoas passem 80% do tempo em atividades onde são excepcionalmente talentosas, em vez do modelo tradicional, onde talentos são diluídos em funções genéricas. Esta abordagem não só aumenta a produtividade, mas também a satisfação e retenção de talentos. O princípio 80-20 como filosofia de vida.
Além das aplicações específicas, Koch apresenta o princípio 80-20 como uma filosofia abrangente para uma vida mais satisfatória e significativa. 1. Felicidade. Concentrada. O autor argumenta que nossa felicidade, assim como outras variáveis, segue o padrão 80-20 aproximadamente. 80% de nossa alegria vem de 20% de nossas experiências. Isso sugere uma abordagem mais seletiva para a busca da felicidade, concentrando-se nas poucas atividades, lugares e pessoas que genuinamente nos elevam, em vez de perseguir um cardápio diversificado de experiências. 2. Autoconhecimento. 80-20. Koch propõe que devemos aplicar o princípio à compreensão de nós mesmos, identificando nossos poucos talentos verdadeiramente excepcionais e as poucas motivações profundas que realmente movem nossas ações. Este autoconhecimento permite decisões de carreira e vida mais alinhadas com nossa natureza essencial, em vez de tentar atender a um ideal genérico de desenvolvimento equilibrado. 3. Impacto social. Aplicado à nossa contribuição para o mundo, o princípio sugere que devemos concentrar nossos esforços nas poucas áreas onde podemos fazer diferença excepcional, em vez de dispersar energia em múltiplas causas. Esta concentração de propósito frequentemente resulta em impacto muito maior a longo prazo. 4. Sabedoria versus informação. Em uma era de sobrecarga informacional, Koch argumenta que o princípio 80-20 nos lembra que apenas uma pequena fração do conhecimento disponível é verdadeiramente transformadora para nossas vidas. A sabedoria está em identificar esse conhecimento essencial e aplicá-lo profundamente, em vez de acumular volumes de informação superficial. Desafios e considerações éticas. Apesar de seu poder transformador, a aplicação do princípio 80-20 não é isenta de desafios e considerações éticas. O risco da instrumentalização. Aplicado sem sensibilidade, o princípio pode levar a uma visão excessivamente instrumental de pessoas e relacionamentos. Koch aborda este risco, enfatizando que o valor de pessoas não pode ser reduzido à utilidade imediata que oferecem. 2. Equilíbrio entre eficácia e valores. O autor reconhece a tensão entre a busca de eficácia e valores como equidade, tradição e segurança. Ele argumenta que o princípio deve ser aplicado dentro de um quadro ético mais amplo que reconheça valores não quantificáveis. 3. O paradoxo da previsibilidade. Os padrões 80-20 são frequentemente visíveis apenas em retrospecto, dificultando sua aplicação preventiva. Koch oferece estratégias para superar este paradoxo através de experimentação controlada e aprendizado iterativo. Considerações finais. Em sua essência, o poder. 80-20 de Richard Koch é um convite a uma vida mais consciente e intencionada. O princípio, longe de ser apenas uma fórmula para a eficiência nos negócios, revela-se uma lente poderosa para examinar praticamente qualquer aspecto da existência humana. O verdadeiro poder do princípio 80-20 está em sua capacidade de nos libertar da tirania, do igualitarismo indiscriminado, a noção de que devemos distribuir igualmente nosso tempo, energia e recursos. Em vez disso, ele nos oferece permissão para ser estrategicamente desequilibrados, concentrando-nos desproporcionalmente no que verdadeiramente importa. A promessa final do livro não é apenas produtividade ou sucesso, mas algo mais profundo, a possibilidade de uma vida onde gastamos a maior parte de nosso tempo fazendo o que amamos e somos excepcionalmente bons, contribuindo de maneiras que realmente importam e colhendo recompensas desproporcionais ao esforço investido. Esta é uma visão radical de vida que desafia convenções estabelecidas,
mas que está fundamentada em um princípio matemático sólido que se manifesta consistentemente ao nosso redor. Koch não nos convida apenas a aplicar uma fórmula, mas a desenvolver uma intuição, uma sensibilidade constante para detectar onde estão as alavancas de alto impacto em qualquer situação. Com o tempo, este modo de pensar torna-se não apenas uma estratégia consciente, mas um instinto natural que informa nossas decisões cotidianas. Em um mundo de complexidade crescente e demandas infinitas por nossa atenção, a mensagem do princípio 80-20 nunca foi tão relevante. Foco é poder. Ao concentrarmos conscientemente nossa energia nos poucos fatores que realmente movem a agulha, podemos alcançar resultados extraordinários sem o esgotamento que caracteriza a vida moderna. Esta não é apenas uma estratégia para a eficiência, mas um caminho para uma existência mais plena, impactante e satisfatória.